Você sabia que existe um padrão de sono muito específico que costuma aparecer nos últimos dias de vida de uma pessoa idosa? Olá, eu sou o Dr. Vasconcelos, médico há mais de 20 anos, e hoje vou compartilhar com você uma descoberta que pode mudar completamente a forma como você cuida de alguém querido. O que vou revelar aqui não é apenas conhecimento médico, é uma ferramenta poderosa para você reconhecer sinais importantes e agir no momento certo. Durante minha carreira, observei centenas de casos onde familiares se perguntavam por que seu ente querido começou a dormir de forma tão diferente nos dias finais. Esse padrão não é coincidência, é o corpo preparando-se para uma transição natural, mas compreender isso pode fazer toda a diferença na qualidade desses momentos preciosos. O sono, que durante toda a nossa vida serve para restaurar e energizar nosso organismo, passa por mudanças profundas quando nos aproximamos do fim da jornada terrena. A neurociência moderna nos ensina que o cérebro humano possui mecanismos de proteção extraordinários. Quando detecta que os sistemas vitais estão se desacelerando, ele ativa um estado especial de consciência que se manifesta através de alterações no padrão do sono. Esse fenômeno envolve a liberação de substâncias químicas específicas, como a melatonina, serotonina e endorfinas, em quantidades muito diferentes do normal. O hipotálamo, região cerebral responsável pelo controle do sono e vigília, começa a funcionar de maneira completamente diferente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Esse padrão específico de sono não é apenas um sintoma, ele serve a um propósito biológico fundamental. O organismo está conservando energia vital para processos essenciais, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência mais tranquila e menos angustiante para a pessoa. É como se a natureza tivesse criado um mecanismo de misericórdia natural, onde o sofrimento é minimizado através de estados alterados de consciência. Durante esses períodos, o ciclo REM do sono se torna extremamente irregular. As ondas cerebrais mostram padrões únicos que não vemos em pessoas saudáveis. O córtex pré-frontal, responsável pela consciência plena, diminui sua atividade, enquanto áreas mais primitivas do cérebro assumem o controle. Isso explica por que muitas vezes a pessoa parece estar em um estado entre o sono e a vigília, às vezes falando com pessoas que já partiram ou descrevendo visões que parecem muito reais para ela. O sistema nervoso autônomo também passa por mudanças significativas. A frequência cardíaca se torna irregular, a respiração muda seu ritmo natural e a temperatura corporal começa a flutuar de maneira diferente. Todos esses sinais trabalham em conjunto, criando esse padrão de sono característico que médicos experientes aprendem a reconhecer. Se você está acompanhando um idoso querido e percebeu mudanças estranhas no sono dele, continue assistindo, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser crucial para vocês. Agora vou explicar exatamente como esse padrão de sono se manifesta nos primeiros momentos e por que é tão importante você saber reconhecer esses sinais precoces. O primeiro indicador que costuma aparecer é o que chamamos de inversão do ritmo circadiano. A pessoa que sempre dormiu bem à noite começa a ficar sonolenta durante o dia e mais agitada ou confusa durante a madrugada. Isso acontece porque a glândula pineal, responsável pela produção de melatonina, está sendo afetada por mudanças na circulação sanguínea cerebral. Durante décadas de prática médica, observei que esse processo geralmente começa de forma sutil. A família percebe que o idoso está cochilando mais durante o dia, mas inicialmente atribui isso ao cansaço normal da idade. Na verdade, o que está acontecendo é muito mais profundo. O cérebro está redistribuindo sua energia disponível, priorizando funções essenciais como o controle da respiração e dos batimentos cardíacos, enquanto reduz a energia destinada à manutenção da vigília normal. A neuroquímica por trás desse fenômeno é fascinante. Os níveis de acetilcolina, neurotransmissor fundamental para a manutenção da consciência acordada, começam a declinar gradualmente. Ao mesmo tempo, há um aumento na produção de GABA, substância que promove relaxamento e sonolência. Essa combinação cria um estado onde a pessoa oscila entre momentos de lucidez
e períodos de sonolência profunda, muitas vezes sem seguir os padrões normais de dia e noite que manteve durante toda a vida. Outro aspecto crucial que quase ninguém conhece é o fenômeno da respiração periódica durante o sono. Diferente da apneia do sono comum, essa condição se caracteriza por períodos onde a respiração se torna extremamente lenta e superficial, seguidos por momentos de respiração mais profunda. Isso acontece porque o centro respiratório no tronco cerebral está ajustando seu funcionamento para um metabolismo mais baixo. É o corpo se preparando para necessitar de menos oxigênio. O sistema límbico, responsável pelas emoções e memórias, também passa por alterações significativas durante esse período. Por isso é comum que a pessoa tenha sonhos muito vívidos ou relate conversas com familiares que já faleceram. Não se trata de alucinações no sentido patológico, mas sim de uma atividade cerebral diferenciada, onde a barreira entre consciente e inconsciente se torna mais permeável. A dopamina e a noradrenalina, neurotransmissores que normalmente mantêm nossa percepção da realidade bem estruturada, diminuem sua concentração. Você já percebeu alguém da sua família passando por essas mudanças no sono? Se sim, deixe um comentário contando sua experiência, pois isso pode ajudar outras pessoas que estão vivendo situação semelhante. E se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essas informações importantes. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo que eu preciso explicar para você. O que vou revelar agora sobre as fases seguintes desse processo pode fazer a diferença entre uma despedida traumática e uma transição serena. À medida que esse padrão de sono evolui, surgem características ainda mais específicas que poucos profissionais de saúde sabem interpretar corretamente. A pessoa começa a apresentar o que chamamos de microssonos conscientes, momentos onde ela parece acordada, mas na verdade está em um estado neurológico intermediário entre o sono e a vigília. Durante esses episódios, que podem durar de poucos segundos a vários minutos, o cérebro está processando informações de forma completamente diferente do normal. Esse fenômeno acontece porque o tálamo, estrutura cerebral que funciona como uma central de distribuição de informações sensoriais, começa a filtrar estímulos de maneira diferenciada. Sons que antes despertariam a pessoa completamente agora são processados sem causar despertar total. Luzes que normalmente a incomodariam passam quase despercebidas. É como se o cérebro estivesse criando uma bolha protetora, mantendo apenas as funções essenciais em alerta, enquanto permite que outras áreas descansem profundamente. A fase REM do sono, normalmente responsável pelos sonhos mais vívidos, sofre alterações dramáticas durante este período. Em vez dos ciclos regulares de 90 minutos, que caracterizam o sono normal, essas fases começam a aparecer de forma irregular e muitas vezes se estendem por períodos muito maiores. Isso explica por que a pessoa pode parecer estar sonhando acordada ou relatar experiências oníricas extremamente detalhadas e emocionalmente intensas. O córtex cerebral, responsável pelo pensamento lógico e pela percepção temporal, diminui significativamente sua atividade. Por isso é comum que a pessoa perca a noção de tempo, não saiba se é dia ou noite, ou confunda eventos recentes com memórias antigas. Esse não é um sinal de demência súbita, mas sim uma adaptação neurológica natural onde o cérebro está conservando energia, mantendo ativas apenas as áreas absolutamente necessárias para o funcionamento vital. Durante minha experiência clínica, observei que nesta fase também ocorrem mudanças no sistema endócrino que afetam diretamente o padrão de sono. A produção de cortisol, hormônio do estresse, diminui drasticamente, enquanto aumenta a liberação de substâncias com propriedades analgésicas naturais. Isso cria um estado onde a pessoa experimenta menos desconforto físico, mas também pode parecer desconectada do ambiente ao redor. A temperatura corporal central começa a apresentar flutuações que não seguem o ritmo circadiano normal. Normalmente, nossa temperatura cai ligeiramente durante a noite para facilitar o sono, mas nesse padrão específico, essas variações se tornam irregulares e muitas vezes mais pronunciadas.
Os familiares podem notar que a pessoa sente frio quando deveria estar com calor, ou vice-versa, e isso não é coincidência. É o hipotálamo ajustando seu funcionamento para um metabolismo que está mudando. O padrão respiratório durante o sono também evolui para algo que chamamos de respiração de transição. Diferente da respiração normal durante o sono, que mantém um ritmo relativamente constante, essa respiração se caracteriza por períodos de pausas mais longas, seguidos por respirações mais profundas. Isso não significa necessariamente sofrimento. O corpo está simplesmente ajustando suas necessidades de oxigênio para um metabolismo mais lento. Você conhece alguém que deveria saber sobre esses sinais? Compartilhe este vídeo, porque conhecimento assim pode transformar como as famílias vivenciam esses momentos importantes. Mas o que vou te contar agora sobre a fase mais avançada desse processo é algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esses últimos dias preciosos. Chegamos agora ao ponto onde esse padrão de sono revela sua complexidade mais profunda, e entender isso pode fazer toda a diferença para quem está acompanhando esse processo. O cérebro, em sua sabedoria evolutiva, ativa o que os neurocientistas chamam de modo de preservação neurológica. Durante esse estado, áreas cerebrais que normalmente competem por energia começam a trabalhar em harmonia, criando uma experiência de consciência alterada que é única desse período da vida. A formação reticular, estrutura do tronco cerebral responsável por manter nossa consciência desperta, passa por mudanças sutis, mas significativas. Em vez de manter o estado de alerta constante que caracteriza a vigília normal, ela começa a operar em ondas, criando períodos de maior lucidez alternados com momentos de sono profundo. Isso não é deterioração, é adaptação. O cérebro está otimizando o uso da energia disponível para proporcionar momentos de conexão consciente quando eles são mais necessários. Durante esses períodos de sono alterado, algo extraordinário acontece com a memória. O hipocampo, região cerebral responsável pela formação de novas memórias, reduz sua atividade, enquanto áreas associadas às memórias antigas se tornam mais ativas. Por isso é comum que a pessoa relembre com clareza extraordinária eventos da infância ou da juventude, enquanto pode não se lembrar do que aconteceu há poucas horas. É como se o cérebro estivesse acessando um arquivo de toda uma vida. A barreira hematoencefálica, que normalmente protege o cérebro de substâncias potencialmente perigosas na corrente sanguínea, também sofre modificações durante esse período. Isso permite que certas substâncias químicas, naturais produzidas pelo próprio organismo, tenham acesso ao cérebro de forma diferenciada. Endorfinas e outros neuropeptídeos com propriedades analgésicas e tranquilizantes podem atravessar essa barreira mais facilmente, contribuindo para estados de sono mais profundo e muitas vezes mais pacífico. O sistema nervoso autônomo, que controla funções involuntárias como batimentos cardíacos e digestão, passa a operar em uma frequência diferente. O nervo vago, principal componente do sistema parasimpático responsável pelo relaxamento, torna-se predominante. Isso explica por que durante esses períodos de sono alterado, a frequência cardíaca se torna mais lenta e irregular, e por que a pessoa pode parecer estar em um estado de tranquilidade profunda mesmo quando desperta. A neuroquímica do sono nessa fase é completamente diferente do que vemos em qualquer outra situação médica. Os níveis de glutamato, principal neurotransmissor excitatório do cérebro, diminuem significativamente, enquanto aumenta a concentração de glicina e taurina, aminoácidos com propriedades calmantes. Essa mudança não é patológica, é uma transição natural que permite ao cérebro funcionar com menos energia enquanto mantém as funções essenciais. Uma descoberta recente da neurociência mostrou que durante esses estados alterados de sono, ondas cerebrais específicas chamadas de ondas teta se tornam mais proeminentes. Essas ondas, normalmente associadas a estados meditativos profundos e experiências espirituais, podem explicar por que muitas pessoas relatam sensações de paz, visões significativas ou sonhos com conteúdo transcendental durante esse período. Você já presenciou essas mudanças em alguém próximo? A ciência nos mostra que reconhecer esses padrões pode ajudar as famílias a compreender que não se trata de sofrimento,
mas de um processo natural extraordinariamente bem organizado. Se inscreva no canal para não perder informações importantes como essa, porque o que vou revelar agora sobre como o corpo se prepara fisicamente durante esse processo vai te surpreender ainda mais. Agora preciso explicar como essas mudanças no padrão de sono se refletem no corpo físico, criando sinais que você pode observar e compreender de forma completamente nova. O metabolismo celular passa por uma transformação profunda durante esse período, e isso se manifesta de maneiras específicas que acompanham as alterações do sono. As células começam a consumir menos oxigênio e glicose, entrando em um estado que podemos chamar de metabolismo de preservação. Durante os períodos de sono prolongado, característicos dessa fase, o sistema circulatório sofre adaptações significativas. O coração, que durante toda a vida manteve um ritmo relativamente constante, começa a trabalhar de forma mais econômica. Isso não significa falência cardíaca, mas sim uma adaptação natural, onde o órgão ajusta seu funcionamento para as necessidades reduzidas do organismo. A pressão arterial pode apresentar variações maiores entre os períodos de sono e vigília, e isso é parte normal desse processo de transição. A pele, nosso maior órgão, também reflete essas mudanças metabólicas. Durante os períodos de sono profundo, a circulação periférica diminui, priorizando órgãos vitais como cérebro, coração e pulmões. Por isso é comum observar que as extremidades ficam mais frias e a coloração da pele pode mudar sutilmente. Essas alterações não indicam sofrimento, mostram que o corpo está redistribuindo seus recursos de forma inteligente. O sistema digestivo passa por modificações que se relacionam diretamente com o padrão de sono alterado. A produção de enzimas digestivas diminui, o que explica por que a pessoa pode perder interesse pela comida ou ter dificuldade para digerir alimentos que antes consumia normalmente. O fígado, responsável por centenas de funções metabólicas, também ajusta sua atividade, processando substâncias de forma mais lenta, mas ainda eficiente para as necessidades desse período. Uma das descobertas mais fascinantes da medicina moderna é como o sistema imunológico se comporta durante essa transição. Contrariando o que muitos pensam, ele não simplesmente desliga, mas sim redireciona suas funções. Em vez de combater ameaças externas com a mesma intensidade de antes, o sistema imunológico foca em processos de limpeza celular e manutenção interna. Isso contribui para que a pessoa experimente menos inflamação e desconforto durante os períodos de sono. A função renal também se adapta a esse novo padrão metabólico. Os rins, que normalmente filtram grandes volumes de sangue constantemente, começam a trabalhar de forma mais seletiva. Isso pode resultar em menor produção de urina durante os períodos de sono profundo, mas é importante entender que isso representa uma adaptação natural, não uma falência do órgão. O corpo está conservando fluidos essenciais e eletrólitos de forma mais eficiente. O sistema endócrino passa por mudanças hormonais significativas que se sincronizam com o novo padrão de sono. A produção de hormônio do crescimento, que normalmente é liberado durante o sono profundo para a reparação celular, pode aumentar durante esses períodos, contribuindo para processos de cura e conforto. Simultaneamente, hormônios como a adrenalina e o cortisol, associados ao estresse e à vigilância, diminuem drasticamente sua produção. A respiração durante o sono também reflete essas adaptações metabólicas. O centro respiratório no cérebro ajusta o ritmo e a profundidade da respiração para corresponder às necessidades reduzidas de oxigênio. Isso pode criar padrões respiratórios que parecem diferentes do normal, mas que, na verdade, representam uma eficiência adaptativa extraordinária. O corpo está otimizando cada respiração para extrair o máximo de oxigênio com o mínimo esforço. Conhecer essas informações pode transformar completamente como você interpreta o que está vendo. Em vez de sinais alarmantes, você pode reconhecer adaptações naturais de um organismo sábio. Deixe seu like se essas informações estão ajudando você a entender melhor esse processo e continue comigo porque ainda falta revelar o aspecto mais importante de todos: como usar esse conhecimento
para proporcionar o melhor cuidado possível. Agora vou compartilhar com você as orientações práticas mais importantes para cuidar de alguém que está apresentando esse padrão específico de sono. Primeiro, é fundamental entender que forçar a pessoa a manter rotinas normais de sono e vigília pode causar mais desconforto do que benefício. Em vez de tentar acordá-la durante o dia quando ela quer dormir, ou forçá-la a dormir à noite quando ela está mais alerta, o ideal é adaptar-se ao ritmo natural que seu organismo está estabelecendo. O ambiente onde a pessoa descansa precisa ser cuidadosamente preparado para apoiar esse padrão de sono alterado. A temperatura do quarto deve ser mantida estável, preferencialmente um pouco mais aquecida que o normal, já que a regulação térmica está alterada. A iluminação deve ser suave e flexível, luz natural durante o dia, mas sem forçar despertar, e luz mínima durante a noite para não perturbar os ciclos irregulares que estão se estabelecendo. Sons altos ou súbitos devem ser evitados, mas música suave ou vozes familiares podem ser reconfortantes. A hidratação se torna crucial durante esse período, mas deve ser oferecida de forma inteligente. Pequenos goles de líquidos durante os momentos de maior lucidez são mais eficazes do que tentar forçar grandes quantidades. Água pura, chás suaves ou bebidas com eletrólitos podem ser oferecidos, sempre respeitando a vontade e capacidade da pessoa, evitando líquidos muito gelados ou muito quentes, pois o sistema de regulação térmica está sensibilizado. A nutrição durante essa fase requer abordagem específica. O sistema digestivo está funcionando de forma mais lenta, então alimentos leves, de fácil digestão e ricos em nutrientes são ideais. Frutas macias, sopas, mornas, vitaminas ou suplementos líquidos podem ser mais bem aceitos e processados. É importante não insistir quando a pessoa recusa alimentos. O organismo está comunicando suas necessidades reais e forçar a alimentação pode causar desconforto desnecessário. O posicionamento corporal durante o sono precisa de atenção especial. Como a pessoa pode permanecer mais tempo em uma mesma posição, é importante fazer mudanças suaves e regulares para prevenir escaras e melhorar a circulação. Travesseiros. Restras podem ser usados para apoiar joelhos, braços ou costas, proporcionando maior conforto. Colchões especiais ou almofadas de alívio de pressão podem ser úteis se a pessoa passa muitas horas dormindo. A comunicação durante os momentos de vigília deve ser calma e paciente. Mesmo quando a pessoa parece confusa ou desconectada, ela pode estar processando informações de forma diferente. Falar com voz suave, usar frases simples e dar tempo para respostas pode facilitar a comunicação. É importante lembrar que momentos de maior lucidez podem alternar com períodos de sonolência, e isso é completamente normal nesse processo. A medicação, quando necessária, precisa ser ajustada por profissionais médicos que compreendam esse padrão específico. Medicamentos para dormir tradicionais podem não ser apropriados, pois o padrão de sono já está alterado naturalmente. Analgésicos podem ser necessários, mas em doses e horários adaptados ao novo ritmo do organismo. Sempre consulte um médico antes de fazer qualquer mudança em medicações. O apoio emocional da família é fundamental durante esse período. Manter conversas carinhosas durante os momentos de lucidez, tocar suavemente a mão ou o rosto da pessoa e assegurar que ela não está sozinha pode proporcionar conforto significativo. Mesmo durante o sono profundo, a presença de pessoas queridas pode ser percebida e reconfortante. Lembrar-se de que esse é um processo natural pode ajudar a família a manter calma e serenidade. Você está cuidando de alguém nessa situação? Conte nos comentários como essas orientações podem ajudar, pois sua experiência pode ser valiosa para outras famílias. E se inscreva no canal, porque o que vou revelar agora sobre quando buscar ajuda médica é informação que pode ser decisiva. Embora esse padrão de sono seja um processo natural, existem situações específicas onde a intervenção médica se torna necessária, e saber reconhecer esses momentos pode fazer toda a diferença. Nem toda alteração no sono de idosos está relacionada a esse processo de transição natural. Algumas mudanças podem indicar condições tratáveis que,
quando identificadas e cuidadas adequadamente, podem melhorar significativamente a qualidade de vida da pessoa. O primeiro sinal de alerta importante é quando as mudanças no padrão de sono aparecem de forma muito súbita, em questão de horas ou poucos dias, especialmente se acompanhadas de outros sintomas como febre, dificuldade respiratória severa, dor intensa ou confusão mental extrema. Essas situações podem indicar infecções graves, problemas cardíacos agudos ou outras emergências médicas que requerem tratamento imediato. A transição natural geralmente é mais gradual, desenvolvendo-se ao longo de semanas. Outro indicador crucial é quando a pessoa apresenta sinais de desconforto significativo durante os períodos de sono alterado. Gemidos constantes, expressões de dor, agitação extrema ou tentativas repetidas de sair da cama podem sugerir que há problemas além do padrão natural de transição. Dor não controlada, desconforto respiratório ou outros sintomas físicos intensos sempre merecem avaliação médica, independentemente da fase do processo em que a pessoa se encontra. A hidratação e nutrição também podem requerer intervenção profissional em certas circunstâncias. Se a pessoa não consegue ingerir líquidos por mais de 24 horas, ou se apresenta sinais claros de desidratação, como mucosas muito secas, diminuição significativa da produção de urina, ou alterações na coloração da pele, é importante buscar orientação médica. Às vezes, hidratação subcutânea ou outras medidas podem proporcionar conforto sem ser invasivas. Mudanças respiratórias também merecem atenção cuidadosa. Embora alterações no padrão respiratório sejam esperadas, dificuldade respiratória severa, coloração azulada nos lábios ou extremidades, ou pausas respiratórias muito prolongadas podem indicar necessidade de suporte médico, oxigênio suplementar ou outras medidas de conforto respiratório podem ser apropriadas em certas situações. É fundamental distinguir entre o padrão natural de sono de transição e condições médicas que podem ser tratadas: infecções urinárias, pneumonia, descompensação cardíaca, alterações nos níveis de eletrólitos ou efeitos colaterais de medicações podem causar mudanças no sono que se confundem com o processo natural. Um médico experiente pode fazer essa diferenciação através de exame clínico e, quando necessário, exames complementares simples. A família deve estar atenta também a mudanças que causem sofrimento desnecessário. Se medicações para a dor não estão sendo eficazes, se a pessoa demonstra ansiedade extrema ou se há sinais de que o conforto pode ser melhorado com ajustes simples, a orientação médica pode ser valiosa. O objetivo é sempre proporcionar a maior tranquilidade possível durante esse período. Profissionais especializados em cuidados paliativos ou medicina geriátrica podem oferecer suporte específico para essas situações. Eles têm experiência em distinguir entre processos naturais e condições tratáveis, além de poderem orientar sobre medicações para conforto, ajustes no ambiente e suporte para a família. Não hesite em buscar essa orientação. Ela pode transformar a experiência para todos os envolvidos. Outro aspecto importante é reconhecer quando o suporte emocional profissional pode ser útil. Psicólogos especializados em situações de final de vida podem ajudar tanto a pessoa quanto a família a processar as emoções envolvidas nesse período. Às vezes, conversar com alguém treinado para essas situações pode proporcionar paz e clareza que fazem toda a diferença. Lembre-se de que buscar ajuda médica não significa que você não está cuidando bem da pessoa, mas sim que você está sendo responsável e atencioso. Conhece alguém que precisa saber quando é importante procurar ajuda profissional? Compartilhe essas informações, porque elas podem ser decisivas. E continue comigo, porque o que vou revelar no final pode mudar completamente sua perspectiva sobre esse processo. Depois de compartilhar todo esse conhecimento científico com você, quero que compreenda algo fundamental. Esse padrão específico de sono não é um defeito ou falha do organismo, mas sim uma das manifestações mais extraordinárias da sabedoria biológica humana. Durante milhões de anos de evolução, nosso corpo desenvolveu mecanismos extraordinariamente sofisticados para tornar os momentos finais da vida tão pacíficos e dignos quanto
possível. E o sono alterado é uma parte central desse processo natural. A neurociência moderna nos revelou que durante esses períodos de sono diferenciado, o cérebro não está simplesmente desligando, mas sim reorganizando suas funções de forma a priorizar experiências de paz, conexão emocional e transcendência. As ondas cerebrais registradas durante esses estados se assemelham àquelas encontradas em meditadores experientes ou pessoas em estados de consciência expandida. É como se a natureza tivesse programado uma experiência final de serenidade profunda. Compreender isso cientificamente pode transformar completamente como você vivencia esses momentos com alguém querido. Em vez de ver o sono prolongado como sinal de piora ou abandono, você pode reconhecê-lo como parte de um processo natural, onde a pessoa pode estar experimentando estados de consciência profundos e significativos. Muitos relatos de familiares descrevem expressões de paz e tranquilidade durante esses períodos de sono, o que está completamente alinhado com o que sabemos sobre a neuroquímica envolvida. O conhecimento médico também nos mostra que durante esses estados alterados de sono, a percepção da dor e do desconforto físico é naturalmente reduzida. O cérebro libera substâncias analgésicas naturais em quantidades maiores do que o normal, criando uma proteção biológica contra sofrimentos desnecessários. Isso significa que, na maioria dos casos, a pessoa não está experienciando desconforto, mesmo quando sua respiração ou outros sinais vitais parecem diferentes do normal. A perspectiva científica também nos ensina sobre a importância da presença familiar durante esse período. Estudos neurológicos mostram que, mesmo durante estados profundos de sono alterado, o cérebro continua processando estímulos emocionais e sociais. Vozes familiares, toque carinhoso e presença de pessoas queridas continuam sendo percebidos e podem proporcionar conforto significativo. Sua presença não é apenas importante para você, é importante para quem você está cuidando. Durante minha carreira médica, aprendi que famílias que compreendem esse processo de forma científica conseguem viver esses momentos com menos angústia e mais serenidade. Elas reconhecem que podem contribuir para a paz e tranquilidade da pessoa através de cuidados apropriados, ambiente adequado e presença amorosa, sem a necessidade de lutar contra um processo natural que está seguindo sua própria sabedoria. É importante também compreender que esse conhecimento não torna o processo menos emocionalmente intenso para as famílias, mas pode proporcionar um contexto de compreensão que transforma o sofrimento em aceitação e o medo em reverência pelo extraordinário funcionamento do organismo humano. Saber que a pessoa pode estar experimentando estados de consciência pacíficos durante esses períodos de sono pode trazer conforto significativo. Se você chegou até aqui neste vídeo, demonstrou interesse genuíno em compreender um dos processos mais profundos e universais da experiência humana. Deixe seu like,